Algumas modalidades de negociação, elas têm a parcela de entrada correspondente a um percentual sobre o valor total do débito, sem descontos, dividido em prestações. Então, algumas transações, aí eu vou dizer para vocês que a grande maioria das negociações, né, exige que o contribuinte pague um percentual de entrada, né, pague uma parcela de entrada dividida em determinadas prestações, equivalente a um percentual sobre o valor total do débito, sem descontos. Isso é uma estratégia que a Receita Federal, que a Fazenda Nacional, que a Fazenda, de um modo geral, utiliza para quê? Para garantir uma arrecadação mínima, né? Porque a Fazenda sabe que a grande maioria dos contribuintes, depois de um determinado tempo, não vai conseguir pagar o acordo, né? Então, nessa primeira etapa, ela atribui a obrigação àqueles contribuintes de pagarem a prestação inicial, ainda que de forma parcelada, porque senão nenhum contribuinte teria condições de pagar, a bem da verdade é essa, né? Ele vai pagar essa parcela de entrada, que é correspondente ao percentual sobre o valor total da dívida, né, em determinada quantidade de parcelas. E quais são as modalidades de negociação que determinam que o contribuinte faça esse pagamento de prestação inicial? A primeira é a transação extraordinária, que é aquela que não concede nenhum tipo de benefício, e o percentual é de 1 ou 2%, e será dividido em até 3 prestações, né? Então, na transação extraordinária, o contribuinte paga 1 ou 2%, 1% no caso dele nunca ter parcelado algum ou alguns daqueles débitos que estão sendo incluídos naquele acordo. 2% se algum ou alguns daqueles débitos já foram parcelados naquele acordo, já foram parcelados anteriormente àquele acordo, e qualquer outro tipo de negociação. E essa entrada será dividida em 3 prestações. A segunda modalidade é a transação excepcional. O valor da entrada é de 4% sobre o valor total do débito e será dividido em até 12 prestações, né? Então, haverá a divisão desses 4% em até 12 prestações. E aqui não existe a regra de ter ou não havido o parcelamento anterior. Será 4% sempre em relação a todo e qualquer débito, tenha sido ele dividido antes, parcelado antes ou não. E vai ser dividido em 12 prestações. No programa de regularização do Simples Nacional, o percentual de entrada ele é mais baixo, é 1%, e será dividido em até 8 prestações. Então, aquele optante pelo programa de regularização do Simples Nacional paga 1% de entrada e divide em até 8 prestações. Na transação da dívida ativa de pequeno valor, o contribuinte vai pagar 5 ou 10% do valor total do débito, né? 5% se o débito nunca foi parcelado anteriormente e 10% caso ele já tenha sido parcelado anteriormente em algum momento da vida, né? Algum ou alguns daqueles débitos tenham sido parcelados. Vai dividir em 5 prestações e aqui, na transação de pequeno valor do Simples Nacional, mesma coisa, será 1% ou 2%, a depender se houve ou não o parcelamento anterior, e vai ser dividido em até 3 prestações. E aqui o HELP, né, que é a última das modalidades de negociação que surgiu, 1 a 12,5% do valor total do débito, a depender dos percentuais de redução do faturamento que foram apurados naquela empresa, ou se houve aumento, né? Então, se houve aumento do faturamento, ou se a redução do faturamento foi de 0 a, acho que até 15%, ele vai, não, de 0 a, eu vou passar a tabelinha para vocês depois, tá? Que agora eu não lembro de cabeça. 1% a, acho que 15% ou a 10%, ele vai, 0% a 15%, ele vai pagar 12,5% do valor total do débito, ou se houve aumento do faturamento. Já se a redução do faturamento foi de 80% para cima, ou se a empresa é inativa, ele vai pagar 1% do faturamento. E aí vai dividir em até 8 prestações, tá? Então, essas são as modalidades de negociação que submetem a essa regra da parcela de entrada correspondente a um percentual sobre o valor do débito, sem descontos, dividido em prestações.
Se a modalidade de transação não aparece aqui, significa que ela não tem parcela de entrada.